Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast UniCesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo Menos 1, da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast UniCesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite. Para surpresa de 0 pessoas, estou com a professora Laís aqui de novo. Bom dia, professora. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Viu? Boa tarde, boa noite. Esse já virou jargão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente nunca sabe a hora que eles estão assistindo. Boa Então madrugada, como lembrou bem algum dos nossos convidados por último, que a gente não lembra, mas alguém falou. Enfim, recados, professora, agradecimentos, mais uma vez aí. Agradecimentos, muitos agradecimentos sempre. Vou começar agradecendo a nossa querida GGPEL, que fornece as nossas canequinhas Personalizadas do Histórias, com as lágrimas dos nossos alunos. Brincadeira, café. E temos o nosso QR Code com o desconto, né? Exato. Vocês clicam, é boa. Eu sou velho. Você aponta a câmera do seu celular pro QR Code e você consegue entrar no site da GGPEL e conseguir aí alguns descontos, né? Gentilmente oferecidos para o Histórias por GGPEL. Muito obrigado, GGPEL. Muito obrigada, GGPEL. Vocês moram no nosso coração. Exato. Obrigado pelas canecas. Continuem enviando, né? Isso. Quanto mais canecas, mais professores, longa vida ao Histórias. Isso. Olha como eu tô. Tá filósofo Hoje eu tô Está humano. otimista. Eu tô otimista. Tá humano. Quando você passa por um dia onde você está com muita pressa, e quando você está com pressa, o universo percebe que você não pode deixar o universo perceber que você está com pressa. É igual cavalo e agente alfandegário. Ele sente seu medo. Se você tiver com pressa e o universo perceber, saiba. Vão ter Tudo vários vai dar idosos errado. dirigindo na sua frente, várias coisas. Enfim, mas daí, passado o estresse inicial, está tudo bem, graças a Deus. Alegria. Certo? Estamos aqui. Vamos para onde agora, professora? Currículo rápido. Currículo rápido da nossa convidada Que de nunca hoje. é rápido. Exato. Então ela é doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especialização em Cidadania e Políticas Públicas, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, nossa querida UEMP, graduada em Direito pela UniCesumar, olha só. Possui pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho e Ensino à Distância. Também atuou como docente na Unicecal e na Faculdade de Telemaco Borba. Unifateb? É Unifateb, né? Enfim, voltando. Onde foi coordenadora e professora da pós-graduação, foi juíza leiga, tá correto isso? Certo. Juíza, olha, eu sou um ser humano leigo, existem juízes leigos. E coordenadora e mediadora do SEJUSC, pré-processual. Participa de núcleos de pesquisa e educação para a paz, é professora pesquisadora no grupo Clínica Jurídica UniCesumar, avaliadora do Banco Nacional de Avaliadores dos Sinais e conciliadora e mediadora judicial. Além disso, é coordenadora do Centro de Humanas e Sociais Aplicadas da UniCesumar, em Ponta Grossa, e docente do curso de graduação em Direito da UniCesumar desde 2019, e é também advogada. Respira, vai. Professora doutora Gilmara Takashi. Bem, prof. Muito obrigada por ter vindo, por ter disponibilizado o teu tempo, né? A gente sabe que nossos coordenadores são muito ocupados. Exatamente. Então, quando vocês aceitam vir aqui conversar com a gente fica muito feliz, muito lisonjeados. Então muito obrigado pela presença. Prof, aqui, como a gente sempre pede, né? A gente vai conversar sobre várias coisas aqui no meio, inclusive, como agora em setembro serei júri, mais uma vez, delícia. Alegria, gostoso. de novo. É bom, eu gosto desses papos jurídicos que você nunca sabe quanto você vai precisar, né? Então, antes de tudo, prof, conte sua história. É bom, o programa é você tentando falar e a gente te interrompendo sem parar, tipo Faustão. Ai, meu Deus. Conte sua história. Aqui a gente é meio desbalanceado. Conte a sua história desde o começo, onde você nasceu, por que você quis seguir pelas áreas que você seguiu, qual, né, a tua graduação, quais interesses você teve para ir para pós-graduação em esses assuntos específicos. É muita coisa que você faz aqui, eu já falei tudo e já esqueci, então você vai nos relembrar agora. Até se chegar no UniCesumar. E no processo a gente vai desviando o assunto. Porque o nosso trabalho aqui é esse. Isso, desvia a rota. Tá bom. Fica à vontade, prof. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, né? E parabenizá-los pela iniciativa, porque é bem importante que as pessoas também conheçam um pouquinho nós fora da área de sala de aula, enfim, né? Bom, então, eu nasci na cidade de Figueira, no estado do Paraná. Morei em Curiúva. Sério? Sério, conheço Figueira. Tem a termoelétrica da Copel lá, não tem? Exatamente. Eu morei lá até os 11 anos, depois mudei pra Curiúva. Olha aí, sério, professora? Sério. Olha Eram aí. vizinho e não sabia. Será? Não sei. Sério. Morei lá até 14 anos em Curiúva. 14, 15 Olha só. anos. Uhum. Daí depois mudei pra estudar, enfim.
A minha família toda é de Curiúva. É mesmo? Olha só. Todos curiuvenses. Eu não sou de Curiúva, morei, minha mãe é médica, né? Trabalhou lá um tempo, então morei com ela nesse período. Então foi uma das cidades que eu morei depois que eu vim pro Paraná. Não passei muito tempo por lá, mas tenho boas lembranças porque foi na época que eu tava passando da pré-adolescência pra adolescência, começar a sair e tal. Então tenho ainda vários amigos, assim, bastante memória dessa época justamente por causa disso, assim. Eu gostei bastante de morar em Curiúva. Pelo menos na época era bacana. Uma cidadezinha pequena, mas é acolhedora, né? Uhum. Bem legal. Então, essa é a minha trajetória de vida. Depois, resolvi fazer direito, contrariando todas as expectativas da minha família, que queria que eu fosse professora de letras. Ah, mas tá ali. Tá quase. Então, contrariando todas as expectativas. Eles, não, direito não. Falei, não, vou fazer direito, por birra mesmo, né? E daí, acabei entrando no mundo do direito. Dentro dessa questão de decidir pelo direito, é justamente por não querer ser professor, porque todo mundo da família é professor. Eu falei, eu não quero ser professora. Mais uma! Não quero, não queria ser professora. Eu vou montar um clube. A gente tem um clube aqui, professor. Acho que sei lá, das 20 entrevistas que a gente já fez até agora, 2. acho que 2 pessoas, você deve ser a terceira ou quarta que... Não. É ao contrário. 2 ou 3 pessoas falaram, sempre nasci com o dom do eu ensino. quis- eu Docência quis ser por amor. professor. Sempre que todo o resto, nunca pensei em dar aula, nunca pensei em ser professor. Todo a gente mundo. cai mais de um. paraquedas É aqui. bem assim. Tchim. Esse é o barulho que eu vou pôr lá, o bingo do Histórias. Sempre que a pessoa falar que nunca pensou em ser professor, vai marcar. Entendi. Vai lá. Vai. Então. Desculpa. Sim, professor. Desculpa. interrompendo. Entendi. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, onde que eu parei? Figueira. Não. Não, Você- contrariando. Contrariando sua família, você... Tá. Então, de contrariando a expectativa da família, fiz direito. Fiz direito na Unicesumar. Naquela época, a Unicesumar era Maringá, né? Era bem restrito a Maringá ainda. Tenho muita recordação boa da minha faculdade. Gostava demais, participava de tudo que podia em termos de academia, estava participando. Fiz estágio no Ministério Público durante 3 anos, depois fiz estágio no escritório de advocacia lá. E daí, nesse escritório de advocacia, um dos sócios era professor. E ele estava prestes a defender a tese dele. E ele falou assim, Gilmara, eu precisava, né, de um substituto, pelo menos uns 15 dias na minha faculdade, até eu conseguir terminar a tese e tal. E eu falei, bom, eu já tinha concluído o curso, estava no primeiro ano fora da faculdade, então comecei o 5º ano nesse escritório, e o 6º ano eu continuei lá, o 6º ano, né? E, o que você acha de você ir lá? Daí a aula era títulos de crédito, nota promissória ainda na época, né? Eu falei, meu Deus, isso em 2006. Promissória. Nota promissória, em 2006. Eu falei, meu Deus, títulos de crédito, tá bom. Daí encarei o desafio. Na época, era a Faculdades Nobel, em Maringá, hoje é comprada pela PUC. Eu lecionei lá por 2 meses, substituindo o professor. E... Então, assim, não era para ter ido para esse ramo da docência, mas... E ainda dentro da instituição, no último ano da faculdade, uma professora de Direito Processual Penal estava apresentando o trabalho, ela falou assim, você já pensou em ser docente? Eu falei, não. Não, obrigada. Não. Não quero não, obrigado. Não quero. Obrigado, mas não assim, obrigado. Mas pense sobre isso. E sabe quando dá um start? Que lá ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, será que vale a pena isso mesmo, né? Sim. E ainda isso no 5º ano. No 6º, meu ex-chefe me avisa, Gilmar, pode ir lá me substituir uns 15 dias. Vou só aplicar uma atividade, uma conversa. E aquilo me encantou. Então, eu acabei ficando na docência. Saí de Maringá em 2007, vim para Telêmaco Borba para justamente trabalhar na Unifateb, onde fiquei por 11 anos lecionando. Fiquei lecionando lá por 11 anos e fui coordenadora por 4 anos e meio lá no curso de Direito. Morando em Telêmaco mesmo? Morando em Telêmaco. Texas Borba. Texas Borba. Lá eu advoguei um pouquinho também na área de Direito de Família e atuei como juíza leiga. O que é esse juíza leiga, então, né? Então, eu sabia que vinha essa pergunta, né? Então, não faço ideia. Então, assim, dentro dos juizados especiais, popularmente conhecido como pequenas causas, então, o juiz togado, que nós chamamos de juiz concursado, aquele responsável pela competência do juizado especial, ele também divide as tarefas com o juiz leigo. O juiz leigo é o conciliador que tem, né? O conciliador é aquele que vai na primeira audiência, tem acordo, não tem, tá tudo certo. O juiz leigo, ele tem um poder um pouco maior. Por quê? Porque ele pode instruir o processo.
Então, a audiência de instrução, de ouvir as partes, ouvir as testemunhas, prolatar um projeto de sentença que depois vai ser homologado pelo juiz togado, isso é a função de um juiz leigo. Uhum. E para isso você tem que ter pelo menos 2 anos de formação jurídica e passar no teste seletivo do Tribunal de Justiça. Então, eu atuei por 2 anos como juíza leiga. Mas isso para todos os tipos de processos? Para os de competência do juizado especial. Que é esse das pequenas... Popular, entre aspas, pequenas causas. Aham, Entendi. Exatamente. O que que é? Dá um exemplo assim, prof. Eu sou, eu sou a juridicamente gente falando... A gente é Eu bem se eu fizer leigo alguma inteiro. besteira, eu não sei nem pra quem eu ligo, né? Essa que é a verdade. Liga pra mim, então. Vou ligar pra professora Gilmara. Bom, são, por exemplo, causas consumeristas, direito do consumidor, Uhum. acidente de trânsito, uma cobrança indevida, são questões nesse viés. Entendi, tá? Então, entendi. que não ultrapasse 40 salários mínimos, Uhum. senão daí vai para a justiça comum. Entendi. Certo. Entendi. É um valor tipo de É um valor teto. indenização. Pô, mas Não 40... só de indenização, mas também a questão da condenação também penal, se sobreviesse uma condenação penal, que a gente pode também transigir no processo penal dentro do GCRIM, mas essa é outra área de atuação que essa não eu faço. Posso tirar uma dúvida aqui, professora? Aproveitar que nossos programas não são só... Peraí, meus honorários. Então, eu aproveito aqui pra não pagar o serviço. Alan já fez não, é uma sessão dúvida, de é uma dúvida hipotética. psicoterapia. É uma dúvida hipotética. Não, é uma dúvida hipotética. Vai. É uma hipótese aqui que eu vou levantar. Tem um amigo meu que ele comprou... Por que o amigo, né? É sempre Tem um casal, vou melhorar. Tem um casal amigo meu Ai, Michele, que eles compraram uma passagem, iludidos, né? Iludidos com o preço, compraram a passagem numa empresa aí de viagens que está na boca do povo, tem matéria no Fantástico, etc. E está rolando lá, não sei como que chama, o processo está seguindo com, enfim, para ver se eles devolvem o dinheiro, pagam, né, ali corrigido por uma taxa ridícula, mas ainda assim corrigido, e uma indenizaçãozinha aí. Tá rolando nessa área de pequenas causas, esse tipo de causa. Provavelmente. Não acredito que o valor das Eles passagens entram no seja- Projude pra ver, mas o Projude deve ter tudo, o né? Projude, na verdade, é o sistema de acompanhamento processual, peticionamento dos dos processos do Estado do Paraná. Ah, do Paraná, O especificamente. Paraná, cada estado, na verdade, da Sim, eles da moram federação, aqui em Ponta Grossa. cada estado da federação, cada estado acaba que elegendo um sistema. Entendi. Então, no Paraná é usado o Projude, que é para peticionamento, acompanhamento do processo, esse esse toda é a movimentação é por ali. Pra consulta e acompanhamento. Isso. De todos Mas os- provavelmente esse tipo de Na Justiça processo... Estadual, sim. Esse tipo de processo que é danos... Eu não sei se é danos... Danos morais e materiais, provavelmente. E daí tá nessa... Tá. Então você trabalhava com isso. É só pra... Não era nem uma Sim, consulta, sim. era só uma curiosidade. Olha aí, realmente. legal. Obrigado, professor. Não vou Desculpa. cobrar por isso. Continue. Graças a Deus. Tá, então, daí nessa questão eu acabei fazendo mais uma pós de 2006, que era o último ano da faculdade, para 2007, quando de fato eu colei o grau em 2007. Fiz a pós em Direito do Trabalho, tive um capítulo de livro publicado em razão dessa pós-graduação lá em que legal. Maringá também. E, né, vim para Telêmaco. Trabalhei esses 11 anos em Telêmaco, foi bem puxado, numa época de bastante aprendizado, porque eu ainda bem nova de idade, de carreira também, começando, engatinhando ali. E depois o desafio da coordenação. No desafio da coordenação, com 2015, com um ano de coordenação, eu consegui aprovação no mestrado em Jacarezinho. O tão sonhado mestrado na UEMP, né? Então, que era super concorrido, então consegui passar lá em ciência jurídica. Foi a realização de um sonho na época também. Uhum. Falei, nossa, tudo que eu queria, né? Dentro do direito, dentro de uma universidade super conceituada. Então, foi muito bom a época de aprendizado, abriu muitas possibilidades para mim. Concluí o mestrado em 2018. Falei, não quero fazer mais nada, mesmo porque eu estava grávida, né? Eu fiz o mestrado inteiro andando de barriguinha para lá e para cá, e viajando todo final de semana para Jacarezinho, Telêmaco Jacarezinho, a ponte aérea de Telêmaco Jacarezinho. Nossa. E aí foi. Não é perto, né? Não, é pertinho, não. Não é pertinho, Jacarezinho já é divisa, né? não. Sim, divisa ali com Ourinhos, Sim. né? Então, do ladinho. Então, fiquei 2 anos nessa ida e vinda. Daí falei, não quero fazer mais nada na vida, agora eu vou só trabalhar, né? Não quero Ai, só. tá. Lê do engano. Não quero estudar. Daí eu fiquei naquela, né? Acabei conhecendo o meu orientador do doutorado numa conversa com um professor. Ele falou assim, Gil, você gosta tanto de mediação, de conciliação, foi teu tema de pesquisa no mestrado, né? E por que você não avança nisso? Eu falei, mas
O pessoal do direito tem um pouco de resistência às vezes, né? Tipo, pelo menos quando começou lá em 2015, a questão de mediação de conflitos, justiça restaurativa, algumas pessoas também meio que torciam a boca para esse tipo de temática. Porque nós fomos cunhados para o litígio, né? O advogado, ele é feito na faculdade para a briga. Então, esse viés de conciliação, esse viés de uma mediação de conflitos, ouvir uma parte, ouvir a outra com mais aplicação de técnicas diferenciadas. Então, assim, as pessoas, opa, peraí. A moderação não faz parte, né, do daí, treino. No mestrado, fiz a minha dissertação, como tema, desatando nós e criando laços familiares, justamente para falar sobre mediação familiar. Então, tentar a restauração das famílias, mesmo num processo judicial. E aí, depois disso, me despertou. Pera lá, dá para fazer alguma coisa, mas não no direito. E aí que eu busquei o doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, para ter uma visão mais ampla além do direito. E aí eu me encontrei justamente nessa questão. Falei, opa, aqui eu tenho vez para falar sobre o que eu quero falar. E a minha pesquisa foi, dentro agora do doutorado, educação em direitos humanos, né? Formar pessoas que pensem em direitos humanos para que elas também possam enxergar outros métodos de aplicação do direito que não só aqueles métodos tradicionais. Então, formação jurídica humanística, voltada para a transdisciplinaridade, voltada para um direito mais humanizado. Então, aí a trajetória... E aí, da Unicesumar, nem faltou falar da Unicesumar. Tem tanta coisa para falar. O que me trouxe a Unicesumar? Primeiro, deixa eu contar uma história para vocês. Agora eu vou contar uma história de verdade, tá? Antes de eu entrar aqui como docente, como acadêmica, né, em 2006, até 2006, depois como acadêmica de pós-graduação até 2007. Mas antes de vir para cá, eu tinha sonhos recorrentes de que eu estava perdida lá na unidade, lá em Maringá. No campus de Maringá, estava lá Gente, de bobeira. Sonhava direto. Eu tô perdida. Nossa, mas onde que eu tô? Onde que é a minha sala? Eu não conseguia me achar. Mas era um sonho recorrente. Mais recorrente. Mais 5 vezes eu sonhei isso. Ai, que desespero. Que desespero, né? E lá é grande o campus, né? Eu falei, nossa, eu tô perdida mesmo. E falei, agora, o que é isso? O que significa esse sonho? E você sabe que depois que eu entrei aqui, eu nunca mais sonhei com isso? Era Você isso. vê. Você vê? Você tava procurando o RH. Eu tava procurando RH. Exatamente. E assim, o que me trouxe até aqui? Então, diante da aprovação no doutorado em 2019, ficou meio que inviável permanecer na coordenação na Unifateb e manter o curso de doutorado aqui em Ponta Grossa. Então, eu precisava, às vezes, me ausentar 2 vezes por semana, às vezes 3. Então, falei, meu Deus, não dá. E eu com um filho pequeno, de 2 anos na época, meu menino estava... Não dá pra ficar pegando estrada todo dia, saindo de lá 5 horas da manhã pra chegar na aula às 7 aqui. Falei, sabe de uma coisa? Vou mandar uns currículos pra Ponta Grossa, porque se eu achar alguma coisa lá, eu vou tentar conciliar as coisas, né? E daí mandei currículo pra cá. Mandei pra Unicecal e pra Unicesumar. Daí me chamaram primeiro da Unicecal. Eu falei, opa, já tem um caminho, né? E aí, mais ou menos um mês depois, em agosto, exatamente, mais ou menos um mês, me chamaram pra banca aqui. Em 2019. 2019, exatamente. E foi quando eu fiz a banca para trabalhar com as clínicas de direito. Na verdade, eu vim especificamente para a Unicesumar para trabalhar com as clínicas de direito, que é a menina dos olhos do curso de direito, né? Que é o viés de mediação, que é o viés de aplicabilidade do direito. Então, daí foi aprovada na banca, comecei a trabalhar em 2019. Falei, não, beleza. Aprovou na banca, vamos embora. Agora eu tenho 2 lugares já dá para pedir a conta. Pedi a conta de lá. Então, pedi meu desligamento, depois de 11 anos de instituição, criei a cara e coragem de vir para cá. E a gente vem com família e tudo. Todos viemos para Ponta Grossa. Mas quando você chegou aqui, quando você entrou na Unicesumar, você não entrou já como coordenadora? Não, ou já? Não. Você, especificamente para cuidar da clínica? Sim, meu viés era as clínicas de direitos, né? Então, trabalhei ali desde 2019 a 2021 na docência. 2021, 2023, fiquei como T24. E em 2023, julho de 2023... assumi a coordenação. Daí assumi a coordenação dos cursos de Humanas e Sociais Aplicadas. Quais são os cursos, prof?
Direito, administração, ciências contábeis e processos gerenciais. A parte mais conhecida do direito realmente é essa parte do litígio, né? Essa briga, aquela discussão e a argumentação, e eu protesto, Cara, e, né? Prof, eu vou até abrir um pouco meu coração aqui, é bom porque a gente já conversa sobre isso. Eu sempre tive um pé... Engraçado, eu sou de família de advogados, né? Todo mundo que não é advogado é médico. Só eu que fiz biologia porque eu sou rebelde. Você sim foi contra... Eu sou rebelde. Eu sou Contra. rebelde. Não, mas ó, uma coisa que eu posso agradecer à minha família, apesar de vários problemas psicológicos que eu tenho hoje. Uma coisa eu posso dizer que não aconteceu, que foi não me forçar a fazer nada. Tirando minha avó, que até ela morrer, ela achava que eu ia... Meu filho, você termina biologia, mas você vai fazer medicina, né? Claro, Como vovó. era tua avó? Quem é? A mãe da Juliene. Exato, Dona Maria. Se foi no começo desse ano. Deus a tenha. Num bom lugar, muito tempo sem nós. Enfim, voltando. Direito é um negócio assim, eu não sei. Aguento, Alain. O quê? Não, é verdade. Deus a tenha. Não, tudo bem. O quê? Minha avó? Não, muito tempo sem nós, porque a gente demora Porque a gente demora aí, eu sei, mas é que eu achei É bom o engraçado. reencontro, mas é que demora Exato, mais. tomara que demore, né? Demorar um pouquinho aí. Não, mas assim, direito sempre me... Porque, óbvio, né? Tendo a família, tendo todos os... Ali, Sim, você a vendo tendência é diariamente, que você etc. siga. Nunca me apeteceu muito o direito, assim, eu não sei... É vida real demais pra mim, sabe? Eu tive mais contato com... Além, né, dos meus parentes, tudo assim, mas isso eu era pequeno. Eu tive mais contato quando em 2022, esse mês agora de setembro serei de novo, mas que eu fui júri, né? E você vê que é um negócio... Eu era até um pouco reticente com advogado. Acho que advogado tem um pouco essa fama de meio de... Assim, eu não sei. Não é bem fama, como que eu posso dizer? Sem ofender os advogados. Não é bem isso que eu quero dizer. Mas sabe aquela coisa que o cara... defende bandido, sabe? Já falou esse negócio. Mas aí tá dentro, sabe né, essa coisa? prof? Tem, Mas assim, né? tá dentro do direito... Todo mundo tem direito de defesa, etc e tal. Eu entendo isso. Mas sabe aquela coisa que parece que é o cara que faz qualquer coisa pra... Entendeu? Tipo, ele vai inventar a história que for pra... Não são todos assim, prof, pelo amor de Deus. Eu sei que não são e tal. Mas parece que o cara vai inventar qualquer história pra livrar o cliente dele. E ok. E daí você fica, cara, tá na cara que esse cara fez coisa errada, tipo, e esse outro tá, tipo, de todas as maneiras possíveis, tentando defender, sabe, brigando aqui, e tipo, como que a consciência desse cara não pesa, sabe? Mas eu acho que você não pode ter muito isso também, né? Você não pode ter, não sei. É porque eu acho que você tem que defender Sim, a tua parte. Exato. Né? E daí eu era um pouco reticente quanto a isso, né? Gosto muito de true crime, assisto, tipo, casos de... mas eu gosto bastante, Não, tipo, casos, as bruxas de Guaratuba lá, as coitadas lá das mulheres lá, daquele caso do menino, etc, do assassinato, né? Daí, ouvindo esse podcast, a professora sabe o que eu tô falando, ou não? Sim. Então, do caso Evandro. Aí você, como ele fez no podcast dele, o podcast chama-se Projeto Humanos, é do Ivan Mizanzuki, ele faz um relato ali em longos capítulos sobre o caso Evandro, que foi o menino que desapareceu, depois encontraram o corpo, etc e tal. Daí ele fala todos os meandros jurídicos. Aí ali já começa a se tornar algo mais interessante. Você fica, realmente a importância, né, de um advogado, a importância de um promotor, etc e tal, né, dentro do âmbito. E, aí voltando, eu tô me enrolando todo pra falar, mas eu vou chegar lá. Tem um objetivo, Tem, né? calma. Aí, quando eu fui, voltando, agora eu lembrei, quando eu fui júri, em 2022, aí você vê a importância realmente que tem de você ter um ótimo advogado, de você ter, sabe, de você estar respaldado ali por uma pessoa que sabe o que está fazendo na defesa. Porque se você fizer alguma besteira, é bom que você tenha um cara muito bom. Porque às vezes você vê umas pessoas muito ruins. E dá dó, sabe? Enfim. Faz dó. Eu não fui pra lugar nenhum desse meu discurso aqui. Não, mas enfim. Eu entendi, porque veja, eu tive um caso, olha, Vamos histórias, né? Eu tive 2 situações em que eu precisei entrar em contato com o advogado. A primeira foi péssima. Muito ruim mesmo. Já vou contar o que aconteceu. E a segunda vez, foi uma advogada que ela foi tão excelente, assim, tão maravilhosa, que ela só mediou a situação, porque eu estava disposta a entrar com uma causa, a entrar com ação e tal, não sei o quê. Mas ela conseguiu mediar com a outra parte e a gente chegou a um acordo, assim, que foi... ela foi excelente, sabe? Maravilhosa. O oposto dessa primeira experiência. Mas a minha dúvida é assim, eu sou muito da empatia, sabe? Então eu fico, a minha maior preocupação é assim, eu vou procurar um advogado, será que ele vai abraçar a minha causa? Porque assim, ser pago pelo serviço, qualquer um será.
Mas eu acho, assim, que vai muito do, assim... Será que ele vai entender o porquê que eu quero aquilo? Será que ele vai realmente comprar a minha briga, sabe? E eu acho que esse Ou será que ele vai ser puramente técnico? É, porque esse tipo de profissional que a gente busca, né? Pelo menos eu, no caso. Eu quero um profissional muito bom, mas eu quero que ele, de fato, esteja ali por mim, né? Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem, né? Porque, pelo menos eu, de sentir a simpatia da parte, né? Da outra parte. Mas a digamos. professora falou que ela buscou depois, na pós-graduação dela, depois ela buscou justamente a humanização. Você viu um pouco algo mecânico, assim, não muito humano? Muito, muito. Nós temos uma vertente que remonta da época, né, século XVII, século XVIII, onde se firmava ali no direito a teoria do positivismo jurídico. O que era o direito? Resumia-se a letra da lei. É uma interpretação... A fria letra da lei. A fria letra da lei. É. Uma interpretação extremamente literal. Sim. Né? Não se buscava o sentido, a finalidade da norma jurídica. Então, durante muito tempo foi assim. E esse processo de humanização do direito, ele começa muito no pós-Segunda Guerra, onde as pessoas realmente, opa, mas espera aí, esse direito ele está na lei, mas toda lei é justa? No Brasil, especificamente, prof, assim... Não. Baseado em Nuremberg, alguma coisa assim? Também. Mas esse, por exemplo, dentro do positivismo jurídico, um grande defensor era o Hans Kelsen. O Kelsen era austríaco. Então, tem uma normativa toda europeia e de fixação do direito como norma. Direito norma. E daí depois, mais tarde, outros doutrinadores, e aqui no Brasil, o professor Miguel Reale, veio com a teoria tridimensional do direito. Não, peraí, direito não é só norma, direito é fato, é valor e é norma. Opa, quando vem falar em valor, mas que valor que é esse? Que valor é esse? É o valor da sociedade, é o valor do que o direito representa naquele momento, naquele contexto histórico, naquela espaço de tempo. Então, mas ligado à moral, então. Mais moral do que ético. Sim, os outros valores que também influenciam o direito. Sim. Não é só o substrato norma, mas até chegar na norma, por que virou norma? Então, o sentido do direito ele vai sendo buscado. E isso também vem a responder a sua pergunta, nesse sentido de humanização. O que eu quero do direito? Eu quero um bom litígio, uma boa demanda, ou quero resolver o problema pacificando o conflito? Quando você me diz assim, eu fui consultar uma profissional e senti nela um atendimento diferente, uma preocupação com o meu caso, buscou outros métodos, buscou alternativas para resolver. Isso é um direito mais humanizado, sabe? Isso é buscar alternativas que não só dentro da... Lógico, vai estar pautado na lei? Necessariamente. O teu acordo que você firmou está pautado na lei, provavelmente homologado por um juiz. Então, teve análise jurídica, claro, mas o processo para chegar neste acordo não foi um processo litigioso. Foi, de fato, uma mediação, uma ideia de converger interesses. E é isso que a gente busca fazer. Quando, no ano passado, agora no começo do ano, recebi convite. Vamos abrir um escritório de em Ponta Grossa? Eu falei, poxa vida, faz tanto tempo que eu não advogo, não tava querendo muito voltar a advogar, porque aqui acaba tomando bastante tempo da gente, né? Mas, vamos abrir um escritório então. Eu falei, só que espera lá. O meu viés de entendimento é esse. A gente vai atender clientes com um viés humanitário. Ele vai chegar, a gente não vai ter pressa de ouvir, ele vai ter o acesso ao número dos autos, ele, quando quiser ele consultar, ele já tem o número do processo, porque essa é uma coisa interessante. Quando a gente, às vezes, recebe algum cliente, ele fala... o advogado me passou o número do processo. Então, isso entra luta, né? No primeiro caso, que daqui a pouco eu vou contar, mas assim, foi até traumático pra mim, a primeira experiência que eu tive com o advogado. Foi muito ruim. E exatamente isso, porque assim, dá a impressão de que é uma magia, né? O que está acontecendo no processo. Não, a parte tem que ter acesso, tem que ter transparência. E isso é tratar o direito com humanidade, principalmente transparência. Também da questão da não ilusão. Por que às vezes eu falo assim, gente, perdemos um cliente para o escritório da esquina ali. Mas eu não vou iludir meu cliente. Ele vai chegar no escritório, tem possibilidades reais de ganhar? Eu não posso te jurar, não posso te prometer, porque não depende de mim. Depende do Ministério Público, depende do oficial de justiça cumprir o mandado, depende do que o juiz vai entender, depende do que a outra parte vai trazer de provas. Então, assim, isso faz muita parte do direito humanizado. E a gente tem que buscar resolver o conflito, pacificação de conflitos, né? Não, você acha que a linguagem do direito, que é o juridiquês, assim,
ele atrapalha um pouco, porque é uma linguagem meio do século Eu ia XVIII falar, também, né? eu ia Não, falar agora completamente. que Não, eu... não tinha que ter, assim, de novo, quem sou eu pra falar de mudança de termos jurídicos? Mas assim, não podia ser um negócio mais... mais esclarecido, Eu não digo coloquial, mas talvez menos formal e eu não sei, a linguagem jurídica ela é muito... Parece que ela é feita pra complicar, pra que as pessoas não entendam, sabe? Tipo, eu como um ser humano leigo... Não, juízes leigos têm eu seres ia humanos falar isso agora. Realmente, assim, eu sinto muita falta desse esclarecimento, sabe? O que é uma causa... Data vem... O que é data vem? Eu não sei. Eu Sabe o também que é? não. Pela ordem. Doutora, Não, pela ordem. Não sei. Eu acho, assim, que falta um pouco desse esclarecimento, né? Pra gente que é leigo e procura um advogado, né? Porque, a tua causa é civil, a tua causa é... assim, sei lá, né? Mas assim, vai pra vara de não sei o que lá. Pra mim, vara é só de pescar e eu nem gosto. Não, mas essas paradas assim, até, por exemplo, vara, tal, etc, né? Tipo, varas da criança, eu nem sei se tem. Enfim, tem? Pronto, tem. vara da criança, vara civil, vara não sei o quê. Isso aí, beleza, ok. Tá, isso aí eu ainda consigo entender. Agora, realmente, certos tipos de colocação... Então, quando ele, sei lá, saiu lá a decisão do juiz, né? Dos meus amigos lá que eu falei. Cara, sério, eu só consegui ver quantos reais que era pra voltar, entendeu? Pra conta. Porque, de resto, você não... A linguagem é muito difícil. Eu acho muito complicado. E influencia justamente nisso, do não entendimento das pessoas do assunto. Pior ainda, sabe? Aí, nossa, enfim... Voltando, professora, por favor, muda a linguagem jurídica. Então, isso de fato, pessoal, até mesmo o acadêmico, quando ele, né, tem o seu contato inicial ali com o direito, as primeiras dificuldades são em relação à terminologia. Porque são termos muito técnicos, muito procedimentais. Então, Sim. assim, o código ele usa de vernáculo, então é complicado. O vernáculo. O vernáculo. Né? Né? E, de fato, qual é a entrega do direito? O direito, por questões técnicas, históricas, até o doutor, né? Por que doutor sem doutorado? Isso aí eu já abandonei. Né? Doutor. Eu defendo Doutor advogado. Eu defendo essa causa que só é doutor quem tem doutorado, mas... Cara, antes eu era mais assim. Hoje em dia... Ficou, mas é uma questão histórica. Não, tipo, né? cara, médico, chamar médico de doutor, advogado doutor, é senso comum. Eu me estresso por isso, porque, tipo, as pessoas ficam, não, mas doutor é quem tem doutorado. Cara, eu tenho doutorado e não existe que me chamem de doutor, entendeu? Então tem que inverter também. Todo mundo tem doutorado, eu não vou exigir, eu não exijo. Não. Acho babaquice. Não, eu também não Eu só exijo, penso inclusive assim, que às não vezes terminei afasta ainda. um pouco as pessoas, né? Opa, o doutor fulano de tal. Porque parece que você divide em castas, né? Sim, Tipo, exatamente. tem uma casta Então, superior dos advogados, etc. Sim, não é por aí, né? Não deveria, pelo menos não deveria ser por aí. Então é mais um profissional, né? Mais um profissional em tantas carreiras que nós temos aí. Será que essa linguagem difícil também não é aquela meio coisa de clubinho? Sabe quando você e seus amigos, vocês têm uma linguagem, só vocês sabem, A língua do vocês P. são muito especiais. Não, a língua do P é muito genérica. Mas assim, mas sabe quando você... Tipo o publicitário também. Olha, a gente vai ter um meeting daqui a pouco e eu vou passar o briefing e temos um deadline. Exato. Você, sabe? Tipo, aí pra... Quem tá de fora, meu Deus, esse cara manja muito. Olha o que ele tá falando. Palavras que eu não reconheço. Aí parece que era isso que eu queria falar aquela hora que eu me enrolei. Parece que o negócio do direito é isso também. Às vezes, parece que, temos nosso clubinho aqui. Então, data venha, doutor, pela ordem. Não sei mais o que fala. Eu protesto. Condição sine qua non. Sei lá, eu não sei. Sim. Sabe essas coisas? Sim, mas de fato. E uma coisa interessante que você falou. Eu só enxerguei o valor ali na condenação, né? E às vezes a pessoa pega uma decisão, você entrega pro cliente, olha, essa daqui é a sentença, né? Tá? E a pessoa lê aquele documento, lê a sentença, lê o acórdão. O que significa procedente, improcedente? Deferido, indeferido. Deferido, indeferido. A pessoa não entende mesmo. São termos muito próprios, né, do direito. Acontece um pouco comigo. Porque dentro da análise clínica, né, que é a minha especialização, eu recebo muitos exames. Por exemplo, de gravidez. Daí a pessoa faz o quantitativo, por exemplo, aí vem lá um número. Né? E aí, tipo assim, a pessoa não sabe se tá grávida pelo número. Mas pelo amor de Deus, no exame tem do lado a referência. Mas de tanto a tanto. Ou reagente, não reagente. A pessoa recebe um negativo, a pessoa, não, meu Deus. Né? Tipo, negativo pra câncer. Aí a pessoa, meu Deus, negativo. Sabe? A pessoa acha que é algo ruim. Eu acho que quando ainda é positivo ou negativo, as pessoas, positivo, sim, eu tenho, negativo, não, eu não tenho. Mas se coloca não reagente, que é a mesma coisa que negativo, digamos assim, em termos chulos, né?
Mas eu recebo muito exame, assim. Eu tô com isso, sabe? Eu deu positivo. E, nossa, isso é recorrente. Doutora, te chama de doutora? Doutora, tô com briga? Não, não chamo. Eu também não exijo que chame. Né? Geralmente... Mas eu recebo bastante por causa também dos termos. Porque, na verdade, a gente que é da área da saúde, a gente também tem os nossos termos técnicos, né? Mas eu acho que nosso papel como professores, mais do que professores educadores, é traduzir. Sim. Eu pros alunos, eu gosto muito de etimologia. Eu gosto muito, tipo... Porque eu acho que quando você entende o sentido da palavra, o prefixo, o sufixo, o radical da palavra, fica muito mais fácil o entendimento. Fica. Né? Por É exemplo, verdade. radical cito. Então, tudo tem cito na frente tem a ver com Célula. célula. Por exemplo, né? Pra nossa área. Só que assim, eu na minha faculdade, nos meus cursos da minha vida, ninguém nunca me explicou isso. Nunca. Era vomitado, assim, era vomitado a matéria, e os professores ainda falaram que mastigavam muito pra gente, porque na época deles era só livro e não sei o quê. E hoje eu faço questão de explicar etimologicamente cada palavra pros alunos, que eu acho que isso é importante, Eu cara. gosto A gente também. descomplicar. De novo, não é falar o português cheio de... Assim, você pode Rebuscado. falar no seu dia a dia. Você pode usar um vocabulário rebuscado, mas ainda entendível, entendeu? Mas no caso do direito especificamente, é que eu acho que é uma linguagem de século, realmente século passado, tipo século XVIII, século XIX. Falta os caras falarem, sei lá, vós me ser, sabe? A vossa mercê. Então, eu vejo assim. Eu acho que podia mudar. Fica a denúncia, já que estamos aqui no jurídico. Vamos abrir uma causa. Vamos abrir um... Mas assim, Prof, ao longo da tua vida assim, jurídica, o que você já pegou de bizarro e coisa engraçada? Ou alguma história que você lembra que você deu muita risada ou não? Ou que foi algo extremamente emocionante pra você? Algo que te marcou como ser humano? Até que tenha feito você ir pra essa parte mais humanizada aí do direito. Ai, são tantas coisas. Tem coisas bem interessantes, lógico, né? Vamos contar as histórias sem dar nome House Boys. Vamos House Boys. inventa nome, Né? inventa outro. O Chiquinho. Mas teve uma... Engraçada, tem uma assim que eu conto até hoje na sala de aula. Eu nunca fui muito de advogada criminal. Mas eu já tinha uma família que, por outras questões de direito das famílias, acabou me contratando para uma defesa criminal no âmbito ambiental. Então, era uma caça e pesca ilegal, lá em Texas Borba City ainda. Olha aí. E eu não manjava muito, assim, de penal. Eu falei, vou estudar o caso, né? Estudei o caso, tudo bonitinho. Fiz uma defesa dentro daquilo possível. Fiz uma defesa muito bacana, por escrito, bonitinho. Chegou no dia da audiência de instrução, que é a audiência que nós vamos ouvir as partes e as testemunhas. Falei para as testemunhas, olha, você tem um grau de amizade, nós temos que perguntar, né? Porque o juiz vai perguntar isso. Tem um grau de amizade que pode interferir na fala, ou se você te impede de dizer a verdade. Não, então tá, então posso te chamar como testemunha. Maravilha. É que treinar a galera. Daquela... Pior, né? Daí eu cheguei, foi apreendido junto com os dois rapazes 3 trinca-ferros, que são passarinho, um tatu e os artefatos de caça e pesca. Tudo bem. Daí eles estavam lá presos, fizemos a defesa, eles tiveram a liberdade provisória concedida, tudo bem. Mas dessa audiência de instrução, uma das testemunhas, o juiz perguntou assim, conhece o fulano e tal? Não conheço, não tem amizade? Não, é só meu vizinho, mas não tenho amizade e tal. Ele falou assim, mas a senhora pode ajudar a esclarecer? Posso. Ele começou a perguntar muitas coisas, assim, né, pra levar a pessoa às respostas. E ele vem e pergunta num determinado momento, viu, você já foi na casa dele? Já passei por frente e tal. Você já chegou a ver alguma coisa de caça, algum bichinho? Lá é tudo pendurado de um monte de passarinho. Ai, meu Deus! Meu Deus! Acabou comigo! Senhor! Acabou! Meses de estudo jogados no lixo. Acabou. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou falar, né? Porque duas coisas. Primeiro, que conhecia a pessoa, acabou ali a história de que não conhecia a pessoa. Vocês estão sob juramento, ou não? Tá? Sim, exatamente. E ainda a questão de que, né, eu estava defendendo que não, era a primeira vez que ele tinha feito aquilo, não era uma situação de reincidência. Aí Não, ele morreu. fala que tava Era um cheio de passarinho, caçador né? contumaz. Foi com Meu Jesus. Deus. Então, essa foi assim uma pérola. Eu falei, gente, olha, não dá pra confiar em testemunha, não dá. Tem que ter outras provas. Mas sabe que, bom, pelo menos eu, quando pergunto assim, você conhece fulano de tal? Se eu não tenho um relacionamento com a pessoa, eu não a conheço, sabe? Pra mim, assim. Então, talvez tenha sido esse entendimento, assim, Não, mas né? você tem que... Uma coisa que também a gente tem que entender é que... O que eu sempre repito.
muitas vezes a gente tá numa bolha, a gente lida o dia todo com outros professores, pessoas inteligentes, a gente tem um entendimento um pouco maior das coisas, como as coisas funcionam, da vida, assim. Vocês lidam com muita gente humilde, né? Por exemplo, muito provavelmente esse cara, essa pessoa, você treinou ele, conversou, só que tipo, você não entrou no ponto específico sei lá, dele saber que o outro tinha um varal de tatu pendurado, não, né? Mesmo porque essa é uma das coisas assim, E daí, coitado. A gente não pode jamais, assim, orientar a testemunha, né? Sim. Nós chamamos a testemunha para perguntar, você pode ajudar a esclarecer alguma coisa? Você conhece a pessoa? Pode dizer sobre a índole dela ou sobre os fatos, né? Se o juiz te perguntar se conhece, se você tem amizade, daí você vai ser ouvido como informante, mas se você não tem, você vai ser Testemunha. Vai prestar compromisso de jurar, né, dizer a verdade sobre pena de falso testemunho. E nesse caso, ela falou pra mim, não tenho, a gente mora ali perto só, mas a gente não tem amizade. E no fim, olha aí a situação. Pois é. Mas aí, nesse caso, se você tivesse percebido isso antes, você entra como informado ou não tinha chamado? De fato, chamado, dali, naquele momento, eu nunca mais teria uma amizade também. Por aquilo de... Mas daí qual foi a sentença? Curiosidade, prof. Não, na verdade, eles acabaram sendo condenados. Pegaram uma pena mínima, de fato, porque, inclusive, pelo grau de escolaridade, Sim, sabe, pela tudo isso falta é de levado em consideração. esclarecimento. Então, assim, não tinham antecedentes. Pegaram uma pena mínima, também pagaram multa, porque tinha envolvimento de questão ambiental. Sim. Né? Mas conseguimos dentro do Mas eles fizeram assim... Olha a fofoca. Eles fizeram no intuito? Sabiam então, que não podia? Ou foram assim... vou ali matar uns pombos. É que, então, de novo, era no sítio que eles moravam, assim, Não, nos eles matos? tinham ido para fazer a caça mesmo. Então eu já ia ser advogado do diabo aqui. Eu ia tentar ajudar vocês, mas não vai dar. Não, mas é porque... Mas isso pode acontecer. Infelizmente, o desconhecimento da lei não torna você imune a ela, né? Exatamente. Então, muita gente faz... Aquele negócio, não sabia. Não sabia que não podia, mas... A gente já desistiu de fazer várias coisas aqui por causa disso, inclusive. Exato. Não, mas não sabia que não podia. Ok, mas você não tá isento da consequência. penalização. É e aquela tal. história, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa ou não. No fim, acabou sendo Acabou que aprendido, deu. né? Acabou que deu. Mas essa parte penal, você já deve ter participado muito de júri, assim, prof? Como jurada ou não? Não, na verdade... Durante tua época de graduação, etc, Na não? graduação, sim, porque eu acompanhava Na verdade, nós trabalhávamos na primeira vara criminal de Maringá e a primeira vara era específica do Tribunal do Júri. Então, durante os 3 anos, eu convivi muito com isso, só que como estagiário. E você perguntou de causas emocionantes também que marcaram, né? Então, assim, tem uma bem específica que também sempre conto em sala de aula que me marcou muito. Até foi um júri que, na época, foi... acho que 2005, por aí. Eu devia estar no 4º ano da faculdade. Isso foi em Maringá ainda. O cidadão estava encarcerado, já estava encarcerado. A esposa veio a ter relações com ele numa das visitas, né? E engravidou de novo. E quando eles saíram, né? Ele conseguiu realmente sair do regime na época. Ele cometeu mais um crime. E um dos crimes foi contra o filho. Meu Deus. Ele pegou a criança bem bebezinho pelos pezinhos e jogou na parede. Meu Deus! Ai, credo. Então, assim, esse foi um caso que até hoje eu lembro das fotos do processo, isso me marcou demais. Então, assim, isso é um dos motivos que eu não vou no criminal. Não gosto do criminal porque, assim, eu não sensível, vou, né? Eu não vou conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, sabendo que eu defendi aquilo que não está dentro dos meus valores. Sim. Até mesmo como cristã, até mesmo como catequista. Então, não tem coisas ali que... Peraí, eu tenho meu limitador também. Com certeza. Sabe? Mas isso foi um caso, assim, que me marcou bastante. E eu lembro do júri porque ela estava... Mesmo assim, ela ainda estava no dia do júri com os outros 3 filhos sentadinhos lá. Nossa. Gente, isso faz mais de 20 anos e eu lembro a imagem perfeitamente. Meu Deus na minha do cabeça. céu. Mas ele tava doidão? Então, a alegação da defesa foi de que ele estava fora das suas faculdades mentais, né? Mas até... Eu lembro... Olha pra você ver como as coisas marcam. O promotor de justiça, na época, que era o Dr. Edson, falou assim... Dá uma nota de R$100 pra ele ver se ele rasga. Sim. Sabe? Vamos ver se ele tá realmente fora da sanidade mental dele. Então, de fato, né? Tem coisas assim que são inexplicáveis. Nossa, Isso marcou muito. E pra mim também não dava, não. Eu acho assim que é muito Marcou sensível. demais. Uma das coisas que eu não gosto de participar
Acho que ninguém gosta. Eu sei que é meu dever, meu dever, eu tenho que estar lá, senão eu tenho que pagar não sei quanto salário mínimo também. Não tô podendo ter esse gasto agora. Eu acho assim, participar de júri, uma vez na vida, você ser sorteado lá e a defesa ou, né, tipo, te aceitarem, você sentar lá como jurado, né? Como jurado, é legal. Você tem uma experiência pra você entender como as coisas funcionam. Só que júri popular é só ou tentativa de homicídio ou homicídio, né? Eu sou extremamente impressionável, muito impressionável. E, cara, eles mostram foto, os próprios relatos, tudo que é feito ali. Quando o teatro, porque é um teatro, quando o teatro é bem feito, é impressionante, você realmente fica sensibilizado, etc. E tal. Eu não gosto por causa disso. Mas, por outro lado, tem hora que, assim, é tão mal feito o teatro que você se irrita, sabe? Eu me irritava, não com... Enfim, o cara fez o que ele fez lá, problema dele, tá ali pra ser julgado, né? Mas, ou o advogado de defesa, ou o promotor, se for muito teatral, sabe? Se eles fizerem caras de bocas demais, é muito exagero. Dependendo do júri, eu acho que eles acabam... Perdendo. Dando ruim. Porque, por exemplo, a gente, de novo, né? Temos um nível intelectual um pouco mais alto, somos universitários, doutores, etc. Então, quando eu sento lá, o cara, quando é técnico, quando faz os relatos de maneira correta, e a defesa a mesma coisa, você fica até impressionado. Eu falo, cara, realmente, olha esse promotor, cara, olha o texto do cara. Aí a réplica a mesma coisa. Quando os advogados são mais ou menos, promotor geralmente eles são mais, acho que eles estudam mais, não sei. Estudam mais, eu digo, não caso. No sentido, exato, acho que a preparação do cara é mais robusta, assim, né? E os advogados nem sempre, né? Então, assim, quando o cara ou não entendeu direito, ou não tá com muita vontade, porque você vê isso também. Às vezes o cara não tá com muita vontade de defender, ou vê que não vai ter muito o que fazer, faz o que pode ali. Fica um negócio meio... Eu fiquei meio irritado, assim. Eu não sei... Posso falar isso, professora, sem ser preso? Porque eu falava, cara, se eu sou esse réu, sem brincadeira, eu cumpro meus 16 anos, eu volto, eu dou uns tapas na cara desse advogado. Porque vontade zero. Os caras se tremem. Cara, tem gente que se treme. Aí, de novo, cara, se você não é uma pessoa beligerante, se você não é um cara preparado, não vá defender. Tinha um, coitado. Você conhece, depois eu falo quem é. Tá. Ele fazia assim, ó, porque a voz do cara afinou na hora e ele se tremia pra defender o réu. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Deixa que eu vou fazer. Eu falei, senhor, que eu nunca preciso, mas se eu precisar, me deixe ter dinheiro pra pagar um advogado destruidor, entendeu? Tipo, aí que eu vi a importância, eu falei, não, realmente, se for pra ter, tem que ser um advogado bom, tem que ser um cara preparado para o litígio ali, preparado para o combate. Você pegar um meia-boca, cara, você fica... Eu, como jurado, eu fiquei extremamente irritado. Sem brincadeira. Eu queria que o advogado fosse preso junto com o bem cara. triste. Porque assim... Não, porque, porra... O tribunal do júri, são os crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida, né? Então só vai mesmo bucha, né? Não vai crime leve lá, uma coisa ou outra, que é um pouco mais suave. Mas dentro do júri, como o conselho de sentença, ou os 7 jurados, são pessoas leigas do direito, ou pelo menos deveriam ser, apesar de que ultimamente tem advogado, como eu também já fui selecionada para ser júri. Mas, de regra, são pessoas leigas. Qual que é a ideia? Você tem a defesa técnica, ou seja, dentro da normativa do direito, você vai no viés técnico da coisa para tentar, né, desqualificar ou buscar uma pena mais atenuante, né? Buscar ali uma defesa dentro do direito. Mas como nós temos que convencer 7 pessoas que às vezes não têm uma ligação com o direito, essa encenação, essa busca de levar para o popular até chega a ficar ridículo mesmo. Então, porque parece, eu me sinto como que o cara estivesse me chamando de burro, entendeu? É muito forçado, né? Exato, é muito. Não, Nossa, eu peguei uma vez que o cara, ele depois, ele perdeu, obviamente, né? O réu dele foi... E deu pra notar que ele ficou extremamente irritado, o advogado de defesa, né? Ele ficou muito irritado. Ele, não, porque daqui a um mês eu solto ele, não sei o quê. Ao final da sentença, as pessoas já se levantando pra ir embora. Ele veio cumprimentar os jurados. Ele, parabéns pra vocês, não sei o quê. Ele veio extremamente agressivo. Tipo, ele tava apertando a mão das pessoas, tipo, não com cordialidade. Intimidar. Exato. Cara, eu falei, cara, isso pode. É porque eu falei assim, tá todo mundo aqui também querendo ir embora, todo mundo cansado, ninguém falou nada. Mas o cara pode, porque realmente foi, tipo, intimidante, assim, sabe? Totalmente antiético. Eu falei, que ridículo. Eu falei, ele fez ele fez um teatro ridículo, falando com... E era só professor, porque era a maioria das pessoas da Unicesumar. Só tava professor universitário ali. Ele tava falando com a gente, assim, gritando e falando de um jeito
basicamente, eu me senti como se ele estivesse me chamando de burro. Tipo, você é burro, você não sabe, deixa que eu vou te contar a história aqui do jeito que é, entendeu? E eu odeio esse sentimento. Eu odeio que falem comigo com condescendência. Eu odeio que sejam condescendentes comigo. Ele tava de um jeito, e daí o réu dele foi condenado, e daí ele ficou muito agressivo no final. E aí, mais uma vez que eu vi, cara, você tem que acertar muito no advogado quando você faz uma besteira. Então, isso me remete muito ao que eu passei, porque não vou citar nomes também, né? Mas Virou consulta jurídica. Quem me conhece sabe. Eu passei alguns anos atrás, eu e meu esposo, por uma situação muito triste. A gente perdeu o nosso primeiro bebê. E a forma como eu fui atendida no local onde eu fui atendida me prejudicou muito. Não só fisicamente, quanto emocionalmente. Inclusive, emocionalmente, faço terapias até hoje. Tomo remedinho até hoje. Todo mundo tem que ter. Eu acho assim que me prejudicou muito. Me prejudicou pessoalmente, profissionalmente. Eu perdi meu emprego, assim, porque eu fiquei muito abalada. E aí, eu busquei um advogado, relatei tudo o que tinha acontecido, fiquei lá horas conversando, não só com o advogado, mas com uma outra. Eram 2 advogados, o advogado que a gente estava contratando e uma segunda que ia cuidar de todo esse processo de fazer ali, puxar o relato, enfim. Ela ia ajudar nesses trâmites, né? E passei tudo pra eles, tudo que eu precisava, não sei o quê. Eles falaram assim, você tem 2 causas, você tem uma causa civil e uma causa trabalhista, não sei o quê. Aí depois, essa segunda advogada, que tava me acompanhando mais, assim, ela até foi muito, assim, sensata, eu acho, sabe? Porque ela soube me orientar, falou assim, naquela questão da verdade que a prof comentou. Laís, nessa causa aqui, eu acho que você tem chance. Essa aqui é quase ganha. Mas essa aqui não vale a pena você entrar, porque se você perder, quem paga é você, né? Enfim, ela esclareceu muito. Só que essa pessoa, essa advogada, ela saiu desse escritório e era com ela que eu conversava, né? E ela falou assim, a partir de agora eu não trabalho mais lá, o teu processo está lá, então você entra em contato direto com o fulano. E tudo bem. E o fulano falou assim, eu vou me colocar à par e volto a entrar em contato com você. E eu falei, tudo bem. E aí ele nunca mais entrou em contato. E aí a gente começou a... É complicado demais, deixa. Não, e a gente começou a cobrar ele, entrar em contato e tentar ligar, e nada. E foi bem na época que a gente tava em lockdown. Da pandemia. Então, a gente tinha muito medo de sair para ir no escritório dele. E, enfim, eu sei que foi. Aí a gente conseguiu uma amiga que tinha acesso, porque ele não passou pra gente número de processo. A gente não sabia como que tava ali os nossos documentos, a nossa papelada, enfim. Não sabia nada. A gente não tinha acesso a nada. A gente tava E eu completamente ignorante dentro dessa área, não sabia se tinha dado entrada, o que precisava, qual que era o próximo passo. Enfim, eu estava ali querendo saber o que eu tinha que fazer e nada. Aí a gente conseguiu uma outra pessoa que entrou lá nesse Proajude e falou, Laís, não tem nenhum processo aqui. Ele não deu entrada ao teu processo. E aí eu sei que assim, mas assim, foi um episódio tão dolorido, tão triste na minha vida, do meu marido também, mas me afetou mais, né, por causa enfim, era eu que estava grávida. Sim. E aí depois veio mais isso por cima, sabe? E é uma coisa assim que eu fiquei muito magoada, assim, sabe? Emocionalmente muito abalada. E aí eu sei que eu falei assim, sabe do quê? Não quero nem saber mais. Assim, e deixei. Aí, algum tempo depois, conversando com um amigo nosso e tal, ele falou que procurou o mesmo advogado por uma situação parecida, um outro caso de saúde, digamos assim, e depois ele descobriu e aconteceu a mesma situação. Então, esse advogado, ele pegava esses casos que eram causa-ganha, entrava em contato com a empresa que seria processada,
e contava, ó, tem Fulano vai te processar. E aí essas empresas, eu não posso afirmar nada, né? Por isso, inclusive, não estou dando nomes. Não fale que foi na... Mas assim, o que a gente soube daí é que esse advogado, ele pegava esses casos, entrava em contato com a empresa que seria processada e a empresa falava assim, ó, se você não entrar com o processo e ir levando em banho-maria até a pessoa perder o prazo, A gente dá um dinheirinho. a gente te dá uma verbinha. Correr prescrição. Ô, beleza. E foi de fato o que aconteceu no meu caso e no caso dessa outra pessoa, sabe? Então, assim, foi... inclusive, me traz muita tristeza essa lembrança, assim, sabe? Porque quando eu cheguei pra ele e falei assim, ó... Eu não posso aceitar o que aconteceu. Porque nada do que fosse feito ali traria o meu filho de volta. Não trouxe, né? Já tinha morrido. Mas... a situação como aconteceu, a forma como aconteceu e a forma como eu fui tratada, aquilo ali eu não podia aceitar, sabe? Então, assim, eu não fui nem atrás de dinheiro, assim, sabe? Eu fui atrás de justiça. A tua dignidade enquanto mulher. Exatamente. Exatamente. E daí aconteceu isso, sabe? Então, assim, hoje, quando eu tenho muito medo de precisar de um advogado novamente. Olha que situação que nós chegamos. Tá Por vendo? causa de um profissional, você já criou uma resistência. Uhum. Então, no teu caso, é nítido uma questão de violência obstétrica. Uhum. A violência obstétrica ela não acontece só pelo médico. Ela acontece por toda uma equipe, desde a recepção até o pós-parto. Inclusive, se você tiver interesse, depois eu te mando. Mas eu fiz um relato do que eu passei. E foi, assim, a pior noite da minha vida, com certeza, assim com certeza. Não, eu acolho a tua fala e entendo perfeitamente a tua indignação. E veja que você foi vítima 2 vezes. A vítima do fato em si e depois vítima porque se sentiu injustiçado. Uhum. Buscar a justiça para você foi traumatizante. Foi. E é nesse viés que eu falo. Qual que é o papel do advogado? Né? Será que é só realmente estar ali apegado à letra da lei ou ele também precisa acolher esse cliente, olhar com um olhar mais humanitário, buscar entender e, de fato, buscar justiça? Uhum. Né? Como já diz Rodolfo Vunieri, na luta entre direito e justiça, você vai lutar pela justiça. Uhum. Então, não é só aplicar o direito, mas também buscar a realização de valores. Onde está a sua dignidade nesse momento? Você se sentiu violada. Não só na questão obstétrica, mas também na questão da falta de realização daquilo que é teu. Porque, da assim, entrega da justiça para você não aconteceu. E você vê assim, eu não cheguei a saber nem o quanto eu poderia receber de indenização, por exemplo. Não soube, não tive nem ideia do quanto seria. Porque ele falou que ia analisar ali a causa para ver. Mas eu acho assim que, para ele ter engavetado e não dado sequência, ele recebeu um valor ali significativo. Viu, mas quem te falou dessa prática dele aí, que era provavelmente isso que ele tá fazendo? Você teve informações internas lá de que ele fazia isso? Ou foi só uma conjectura? Então, a gente teve informações dessa... Quando a gente encontrou essa outra pessoa que foi prejudicada pelo esse mesmo advogado, essa pessoa teve informações de dentro da empresa. Olha só. Mas daí não leva outro... Mas daí, psicologicamente falando, é Exatamente. muito Então, pra mim, exaustivo, assim, tava né? sendo uma tortura. Sabe? Porque daí, mas daí, então você pode processar a pessoa. Mas, assim, remexe toda uma história que pra mim é muito delicada, sabe? Emocional, né? Assim, inclusive trato isso na terapia Brás. Obrigada novamente. Doutor Brás. Eu, inclusive, ontem foi dia do psicólogo. Parabéns a todos psicólogos. Vocês que nos não fale dão ontem. força. A pessoa pode estar... No dia 27 No dia 27 foi. de agosto foi dia do psicólogo. É que hoje é dia 28, tá? A gente tá gravando no dia 28. Dia 28. Mas parabéns a todos os psicólogos. Fica aqui nossa eterna gratidão. Eu trato justamente isso, porque, assim, pra mim ficou muito difícil eu lidar com esse conflito. Então, é mais fácil pra mim sofrer calada do que mexer com toda essa história, por mais que eu tenha o direito, sabe? Então, assim, eu fiquei, de fato, muito... Por isso Faz que quanto tempo isso, Leis? 2019. Prescreveu já, professor? Não? Já, eu acho que já, pelo menos. São 5 anos. Ih, Então... Tivesse conversado antes. Pois é. Aí eu sei que, assim, se tornou pra... Por isso que da minha fala inicial, dessa questão empática, sabe? Será que essa pessoa vai abraçar a minha causa? Será que essa pessoa vai brigar por mim?
Primeira coisa que eu vou te falar. Procurou um advogado, observe a transparência dele. Começou a pedir o número do processo, começou a enrolar demais para te dar o número do processo, Mude. já busque informação, sabe? Você mesmo, como parte, você pode ir na secretaria do fórum, você pode buscar informações. Procure saber se realmente tem alguma ação que você tenha movido. Porque senão cria uma expectativa de direito que fica frustrada e gera esse tipo de situação. Então, assim, às vezes um profissional ou 2 profissionais acabam maculando o serviço prestado por uma classe toda. Sim. Comprometida, transparente. Então, Aí sempre fica com fama ruim, né? A Fica, classe fica com fama ruim, né? É, Fica. infelizmente a gente vê isso em várias profissões. Alguns que fazem umas M bem grande e acaba prejudicando. Mas né? essa é a coisa. Advogado é igual cardiologista e mecânico. Você tem que ter o de confiança, né? Sim. Você tem que ter o seu ali, da família. Viu? Mas sabe etc. qual que é o problema que eu vejo? Que nem a prof estava falando. A prof é da linha humanitária, de conciliação. Não vai para a área penal, por exemplo, criminal, né? Então, assim, se eles trabalham muito por especialidade. Sim, como né? todos nós. Exatamente, mas assim, como é que eu vou ter um de confiança em cada especialidade? Mas daí você se especializa em fazer só um tipo de besteira. Por exemplo, meu sonho é ser estelionatário. Então vá para um advogado de defesa que é especializado em defender estelionato. Entendeu? Entendi. Tipo o jogo do tigrinho. Eu essas acho coisas. muito difícil, assim. Não, pra é mim, complicado. depois Né? Eu desse- falo brincando aqui, mas é bem mais complexo. Realmente você tem que ter uma junta, né? Uma junta médica, uma junta de eu acho advogados. assim que principalmente depois que eu passei por essa experiência assim que foi muito traumática pra mim, não só na questão de saúde, mas na questão de direito, enfim, para mim se tornou uma coisa muito difícil, assim, muito difícil Você mesmo. já passou por alguma situação assim, professor? Você, pessoa física, que precisou de algum tipo de... Porque eu não sei se você pode se defender. Nos Estados Unidos, por ver filmes, eu sei que a pessoa pode se defender. Mas aqui no Brasil acho que não funciona assim, né? Pode. Você pode se defender? Pode. A advocacia pode acontecer em causa própria também. Olha, que legal. Só que eu não recomendo. Ah, É. tá. Porque a emoção do caso não vai verdade, te permitir uma verdade. defesa técnica. Sim. Você vai pro lado emotivo e lá fora não vão te enxergar do lado emotivo. Sim, né? Então sim. complicado. Mas você já passou por isso? De ter que ser Já passei quando eu era estudante de direito, estava precisando de uma ação e uma das coisas que eu não tinha era justamente acesso ao processo. E é uma das coisas que hoje eu tô te falando aqui, né? Busque o número do processo, vai se informar onde que tá, que fase que tá. Mas eu, enquanto estudante, eu estava no 4º ano de Direito. Naquela época nem era processo digital, que você simplesmente digita o CPF. Nossa senhora, Não, era físico mesmo, de Tinha que andar ir- de carrinho por fórum, né? Nossa, mãe. Então, enfim, carrinhos e carrinhos de autos, número de autos, enfim. Mas essa foi uma situação que, assim, me indignou muito e me faz atuar de uma forma diferente. Já passei por isso. Já passei pela falta de transparência. Então, eu não desejo isso pra ninguém, não faço isso com ninguém também. Vai ganhar? Não sei. Vou fazer o melhor de mim. Mas agora, se for pra você uma advocacia aventureira, uma causa temerária, uma lide temerária, não vou te colocar numa fria. Não dá. Não dá. É uma questão de comprometimento mesmo. E tuas metas pro futuro, professora? Agora que você tá... Esse teu escritório já tá aberto? Já. Esse que você tá trabalhando? Já. Desde quando? Lá, hashtag fica a dica. Fevereiro agora desse ano que nós Desde abrimos. fevereiro? Que se quiser fazer a propaganda aí, professora? Sim, Você sim. que está com um probleminha com a lei. Então, nós estamos com o escritório mais atuante na área civil, justamente criminal é só se a gente perceber alguma coisa muito diferenciada e que realmente tenha a possibilidade, e nós acreditamos também no caso. Do contrário, não. Sim. E minha sócia é uma ex-aluna daqui da Unicesumar. Olha só que legal. Sim, aluna formanda de 2023. Abrimos o escritório e aí ela fica atendendo o escritório. Quando tem um tempinho, eu dou uma corridinha lá. Aonde que é o escritório, prof? Na frente do Parque Linear. Bem É aqui, pertinho. Sim. É tudo proposital, é tudo perto. Olha Sim, aí. mas tem que Sim, ser. tem que né? ser. Eu- Gasolina eu- tá viu, caro. Eu moro a Sim. 3 quadras daqui. É proposital também. Mas olha, o fato a professora é coordenadora do curso de Direito e ela pegou uma ex-aluna aqui da Unicesumar para ser a sócia dela. Sejam bons alunos. Então, vamos valorizar a firma. Selo de qualidade. Sim. Aquele negócio. Você, como professor de medicina, você se consultaria com seus alunos? Eu falo isso pros meus alunos. Você, como profissional de direito, professor de direito, você, pediria o serviço de um aluno seu? É. Ou se associaria? Só se você tem muita confiança no nível de ensino Sim. e da qualidade de ensino. É. Então aqui, ó, fica o selo qualidade de ensino. Unicesumar. Unicesumar. Eu não vou fazer esse selo, então não esperem nada aqui em volta, porque dá muito trabalho Não. na edição, mas
Só contestando Mas aqui. fica aqui, Contestando, fica aqui só confirmando aqui a qualidade do ensino da Unicesumar. Tirando isso, professora, outros planos que você tem? Então, Direção, adquirir a Unicesumar através de um Pix? Não. Advogado ganha bem, advogado ganha bem. Não se iluda. Ainda bem que você não foi pra essa área. Tributarista, advogado tributário, né? Tributário ambiental também. Ganham, não, né? Opa, Então, os meus tios lá eram tributários. eleitoral, agora nesse ano, né? Eleitoral, nossa, advocacia eleitoral esse ano faz um Ah, bom é? dinheiro, né? Nossa, Olha aí que beleza. É bom fazer uma meinha, né? Um pezinho de meia. Poxa, lógico, daqui a 4 anos de novo, às vezes, né? É, Ou então, 2, de 4 em 4. dependendo. Então, não, meus planos agora são realmente a coordenação é cada dia um aprendizado, né? Então, eu completei 1 ano de coordenação e cada dia é um aprendizado. Não tem rotina, cada dia aparece alguma coisa diferente, alguma coisa nova, então é desafiador. Continuar na coordenação, continuar dentro da sala de aula, porque eu estou na sala de aula também, não gosto de me afastar da sala de aula, eu gosto de estar em contato com os alunos, renova a gente também. Uhum. E principalmente ali no escritório também, né, trabalhar, a ideia é crescer ali no escritório, né, progredir, buscar mais especializações, a Dani também, que é minha sócia, tá fazendo mais uma pós, então tá buscando, tá buscando. Aqui na Unicesumar a gente tem atendimento. Temos, tem o escritório de assistência jurídica, que funciona todos os dias de segunda a sexta, da 1h30 da tarde às 17 horas. Para qualquer tipo de caso, prof. Hoje nós estamos no cível, Tá. A ideia é ampliar, mas por enquanto nós estamos na área cível, principalmente família. E aplicamos métodos consensuais, né? Ah, legal. Se houver a possibilidade, a pessoa faz um acordo aqui, bem célere. Já tivemos alguns casos de sucesso de celeridade com entrega de justiça bonitinho. Olha que legal. joia. Que Muito bom, legal. Bom saber. Bom saber. Ótimo Muito bom saber. Bom saber mesmo. Prof, quer deixar suas redes sociais? Não sei se é muito ativa nas redes, ou não. Você pode Se dizer, não quero ninguém me encher no saco. Aqui. Não precisa. Não, é Gilmara Takassi, tá? Todas as redes Tá são passando a mesma, aí? né? Gilmara Takassi. Não sou muito ativa nas redes, não. Tá lá quando tem tempo, mas ultimamente não tô tendo tempo. Então, quando tem um tempinho, eu tô postando alguma coisa. Mas Do escritório tem, prof? Ainda não. Do escritório, ele está vinculado, a gente não fez ainda, tá? A gente não fez ainda porque é aquela história. A partir do momento que você divulga na rede, a possibilidade, né, de vir outras demandas. Certo. Sim. Né? Nós estamos ali, por enquanto, mais organizando o escritório. Entendi. Mais alguma pergunta, professora? Tô bem feliz. Eu também. Eu gosto de. Eu sempre falo isso daqui. A gente é da área da saúde, então a gente acaba trazendo o pessoal da saúde. A gente, no começo do programa, a gente começou trazendo o pessoal mais da saúde porque somos mais próximos, né? É mais da nossa área. Mas é extremamente interessante trazer a galera de outras áreas. De outras áreas. A gente aprende muito. A gente aprende demais. Eu falo, isso aqui, além de um papo, é realmente uma aula, né? Então, eu agradeço muito por você ter vindo. A gente sabe que todo mundo, né, aqui trabalha muito. A Laís um pouco menos, a gente trabalha mais. Principalmente os coordenadores. Brincadeira, eu sei que trabalham. Principalmente os coordenadores trabalham demais, né? Então, o tempo de vocês é realmente muito precioso. Escasso. Escasso, logo raro, logo precioso. Então, a gente agradece você ter vindo. Brigadão, de verdade. Fica o convite aí para quando a gente tiver papos que não sejam só entrevistas com os professores, quando a gente for falar de algo mais específico, né? Sei lá, analisar um caso ou falar um pouquinho mais sobre as diferentes vertentes do direito. Você já está convidada, né? Junto com outros professores de direito aí também. A gente quer trazer mais a galera das ciências jurídicas para cá. Professores de direito, aguardem nossos convites. Exato, por favor. E aceitem, por exato. favor. E também, né, se manifestem, digam que vocês querem vir aqui. Caso esse vídeo chegue até vocês, chamaremos mais gente aqui para contar outras histórias. Professores de penal, né? Tributário. Meu conhecimento de matérias de direito é isso. O que mais? Vadmeco, especialista em Vadmeco. Eu não sei pra que serve Vadmeco, mas eu sei que existe. Enfim. Mas todo aluno de direito adora carregar um Vadmeco. Exato, tá todo mundo com Vadmeco. É anual? Todo ano sai um novo, professora? Todo ano tem atualização. Olha aí. Todo ano tem. O seu Vadmeco tá ganhando muito dinheiro. Seu Alberto Vadmeco, sei lá. Não sei. Enfim. Prof, obrigado de verdade por ter Obrigada, vindo. prof. Espero que você tenha gostado do papo maluco. A gente é assim mesmo, a gente... É essa metamorfose ambulante, olha só. A gente sabe, maluquice, né? A gente vai pra lá, vai pra cá. Mas eu acho que no fim gera um material legal pro pessoal assistir. A gente sempre pede no final... Quer você, professora? Eu tô muito interrompendo hoje. Desculpa. Tudo bem. Não, a gente sempre pede pro professor, pro nosso querido convidado, deixar uma mensagem, alguma coisa pros alunos, assim, uma dica. Ou não. Ou pode falar, não quero, tchau, não obrigado. quero, tchau pra vocês. Vão pra aula, né? Tá, então vou deixar uma dica de vida, tá? Profissional e de vida também. Independente da área de conhecimento que possamos atuar, seja na humanas, nas exatas, nas sociais,
na saúde. São pessoas que nós estamos lidando, são vidas, são direitos, é saúde, é integridade, é um bem que ela está adquirindo. Então, respeite a pessoa que te procura, trabalhe com afinco para buscar a melhor técnica, se especialize, busque, converse, atenda como se fosse você sendo atendido, se coloque no lugar da pessoa, porque isso é muito importante. Não adianta termos a melhor técnica, o melhor conhecimento, se nós não temos o mínimo de humanidade para trabalhar com as pessoas. E seja em qualquer área que nós possamos atuar, são pessoas. Sim. Independente de, né, não necessariamente o objeto ser uma pessoa, mas por trás dali tem alguém com sonhos, com objetivos. E frustrar esses sonhos, esses objetivos é muito dolorido. Então, façam das suas profissões não obstáculos, mas pontes. Construam, não destruam. Muito bem. Sensacional. Olha aí, bonito Muito bom. professora. Muito Então- obrigada, prof. Eu Mais que uma agradeço, vez. gente. Nossa, foi muito legal. Obrigada mesmo pelo convite, tá? E, assim, parabéns pelo programa. Super divertido, super descontraído de fazer. Muito legal. Muito obrigada pelo convite. Não, imagina, a gente que agradece demais. Então é isso, Histórias, um podcast Unicesumar. A gente se encontra aqui na semana que vem com toda certeza, com outra pessoa sensacional sentada aqui na nossa frente. Um beijo no seu coração. Tchau. Silvio Santos morreu, Deus o tenha. Nossa, que muito foi? Beijo pra bom, Figueira. gente. Cara, quem que você conhece lá em Curiúva? Prof. Sério que você tem... Não, é que eu fiz